Graça e paz, meus irmãos. Então, vamos iniciar aqui a segunda parte, amém? Dessa doutrina fundamental, dessa doutrina elementar, amém? Que é o batismo no Espírito Santo. Que todo crente precisa ter conhecimento desse empoderamento divino que está disponível, amém? Para todo crente, amém? Aleluia! Então vamos lá, vamos para a segunda parte, amém? O batismo no Espírito Santo é para hoje? Qual a principal evidência do batismo no Espírito Santo? É para hoje? Mas existe uma objeção, amém? De muitos críticos. Eles falam que o batismo no Espírito Santo foi só para a igreja primitiva, que o falar em línguas, o orar em outras línguas, amém? Ficou para a igreja primitiva, amém? E eles defendem, né, esse ensino, essa doutrina, amém? Lá em 1 Coríntios, eles apresentam 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 9, 10, 11, 10 e 12, amém? Só que eles apresentam 1 Coríntios, amém, 13, com esses versículos, só que eles não interpretam bem, amém, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós iremos ler aqui, 1 Coríntios 13, aleluia. Então, amado, você que está aí, amém, que você não viu a primeira parte, doutrinas elementares, batismo no Espírito Santo, já foi liberado, amém? Então, dá uma passadinha, não vai adiantar você estar vendo esse vídeo aqui, sem passar pelo vídeo que foi gravado, a primeira parte, amém? 1 Coríntios 13, versículo 8, vamos ler. O apóstolo Paulo está falando, ele vai descrevendo, né? Ele vai lendo, vai escrevendo, ele vai mandando, ele manda essa carta, né, para o povo de Corinto. E ele fala assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Vamos prestar atenção, vamos ler devagar, né? O amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Amém? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos um pouco. Amém? E profetizamos também um pouco. Versículo 10. Mas, porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 10. Preste bem atenção. Amém? Nós não podemos fundamentar uma doutrina apenas em cima de um versículo. Amém? Precisamos ler todo o contexto, amém, do que está apresentado a nós. Versículo 10. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, o que é em parte? O que é em parte? O versículo anterior falou: línguas, profecias, conhecimento. Mas o que é perfeito ainda não veio. Amém? A obra de Cristo, o plano de Deus ainda não foi terminado. Amém? O que é perfeito, amém? Jesus, ele ainda não veio, ainda não aconteceu o arrebatamento, ainda não houve, amém? O milênio. A Nova Jerusalém ainda não desceu, amém? Então o plano de Deus ainda não acabou, ainda vai acabar.
quando acabar, quando vier o que é perfeito, quando tudo estiver terminado, o que é em parte será aniquilado. Será aniquilado. Então, não foi ainda. Então, ainda existe profecias, ainda existe conhecimento e ainda existe línguas. Amém? Vamos ler o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. O que é que Paulo está dizendo aqui? Amém? Que durante um certo tempo, amém, ele era menino e fazia as coisas de menino. Amém? Mas vai chegar um tempo que eu e você vamos estar plenos em Cristo. A estatura plena, a varonilidade perfeita de Cristo. A palavra diz que nós seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos como Ele nos vê. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho. Está vendo aí? Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Um dia nós veremos face a face. Até esse dia ainda vai existir, até esse dia chegar, amém? Vai existir profecia, conhecimento e também línguas. No versículo, vamos continuar o versículo na continuação fala: então veremos face a face agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Amados, a defesa, amém? Nós já vimos aqui que é um texto mal interpretado para quem defende que as línguas acabaram, que não existe mais o batismo no Espírito Santo. A defesa nada mais é que um versículo que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 39, que vai falar simplesmente assim: não proibais o falar em outras línguas. Acabou-se. Essa parte do versículo não precisa mais de nenhum versículo de referência, amém? Aqui eu não preciso interpretar nada, amém? Não preciso espiritualizar nada, não preciso alegorizar nada. Não proibais o falar em outras línguas. Acabou-se. Amém? Então, o Espírito Santo veio, amém? Como nós já lemos lá em Atos capítulo 2, amém? E veio sobre a igreja, aquele povo que estava reunido lá naquele cenáculo, amém? Sobre a igreja, todos eles, os 120, amém? Além dos apóstolos, tinha discípulos, tinha mulheres. Então o Espírito Santo veio sobre todos eles foram cheios, falaram em outras línguas, amém? E a igreja continua no capítulo de Atos, amém? Se você ler o capítulo de Atos, no final, no último capítulo de Atos, amém? É como se faltasse alguma coisa, amém? O que é que falta? A igreja. Nós somos a continuação do livro de Atos, amém? Nós somos a continuidade. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, amém? Então, a igreja do presente século é a continuação da igreja primitiva. Jesus, ele continua o mesmo. Ele não mudou o plano dele é o mesmo, amém? Da mesma forma que ele batizou, aqueles 120, ele está pronto para batizar qualquer um que deseje ser batizado, ter essa segunda experiência do novo nascimento, que é o Espírito Santo sobre. Amém? Então, não proibais o falar em outras línguas. Qual a principal evidência do batismo no Espírito Santo? A principal evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é o sinal inicial?
Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, nós já lemos, amém? Vamos ler novamente, amém? Segurança para nós, estamos sempre lendo as mesmas coisas. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses, amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos em concordância no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Então, nós vemos aqui que a primeira evidência, o sinal inicial do batismo no Espírito Santo, do empoderamento divino, é falar noutras línguas. E o falar noutras línguas, amados, isso também não foi por acaso, isso sempre esteve no plano de Deus. Amém? Existe uma profecia sobre isso, sobre essas novas línguas, lá em Isaías 28:11. Amém? Depois você dá uma olhadinha lá. Isaías 28:11 fala sobre essa evidência, esse sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Não, irmão Júnior, mas o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, eles falaram lá línguas conhecidas. Né? Nós vemos lá no original a palavra glossa, que também pode ser dialeto, amém? E eles falaram línguas conhecidas, por quê? Porque tinha uma multidão lá, amém? E aquela multidão eram pessoas de várias nações, e aquelas pessoas ouviram, amém? Aqueles discípulos, amém? Falando na própria língua deles. Então, realmente, eles estavam falando nas línguas daquele povo, né, que eram de outras nações. Mas para quem estava falando, para aqueles discípulos, para aqueles 120 que estavam falando, eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada. Eles estavam falando línguas para eles desconhecidas, línguas estranhas, mas para aquele povo eram línguas conhecidas, eram as línguas maternas deles, das nações de onde eles eram. Amados, a Bíblia, ela nos ensina que existem tipos de línguas, amém? E nós vamos ver aqui, amém? Então, o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, amém? Que tem como evidência, que tem como sinal inicial, amém? O falar em outras línguas. O que aconteceu lá foi um tipo de línguas como sinal para os incrédulos, amém? Como sinal para os incrédulos. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 14, nós vamos ler. Então aquele povo lá, eles ouviram, amém? Aqueles discípulos falando nas línguas deles. Mas falando do quê? A respeito do reino de Deus, a respeito da vida eterna, a respeito da salvação. Então, aquelas línguas era um sinal para os incrédulos se arrependerem e reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Então, o homem, ele anuncia a Deus ao outro homem. Amém? Só quem recebe a mensagem é quem entende, para a salvação. Atos capítulo 2, versículos 6 ao 12, nós vamos ler isso aí, como sinal aos incrédulos. Atos 2, versículos 6 ao 12. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade.
né? Eles ouviram aquela zoada, aquele barulho, os discípulos, aqueles 120 falando línguas, amém? E eles ficaram perplexos porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aí eles começam a falar de onde eles são. Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ele fala de novo. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Você viu aí? Eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas a respeito das grandezas de Deus. Para quem estava falando, para aqueles 120, eles não estavam entendendo nada, porque eles estavam falando línguas desconhecidas, línguas estranhas, em outras línguas. Mas quem estava ouvindo, amém, estava ouvindo as suas línguas maternas e a respeito das grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso que está acontecendo quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Muito importante aqui. A palavra diz que eles estavam todos assentados, reunidos, todos em concordância, reunidos, sentados no mesmo lugar, os 120, e aqui diz que eles estavam como bêbados. Você já imaginou? Pensa aí, como é que se comporta um bêbado? Um bêbado, ele pula, cai, se deita, corre, chora, sorri, fala coisa com coisa. Estão como bêbados, mas eles estavam sentados. Aqueles que receberam o poder do alto, o investimento de poder, eles estavam sentados, mas eles falam aqui que estavam como bêbados. Amém? Então, o primeiro tipo que nós vemos aqui, nós acabamos de ler, é como sinal para o incrédulo. Línguas como sinal para o incrédulo. Então, aquele povo ali, amém? Eles foram alcançados porque eles estavam ouvindo a respeito das grandezas de Deus, amém? Nas línguas deles. E a Bíblia fala que naquele dia, amém? Com aquela pregação de Pedro cheio do poder de Deus, amém? Com ousadia e intrepidez, o apóstolo Pedro lhe prega, e só naquele dia ele consegue ganhar para o Senhor 3.000 vidas. 3.000 vidas para o Senhor. Amém? Então, o primeiro tipo de línguas é línguas como sinal para o incrédulo. Nós vemos também outro tipo de línguas, línguas para... Então, me aguarda no próximo vídeo, que você vai ficar sabendo o outro tipo de línguas. Amém? Então, até daqui a pouco.